sobre esse trabalho tão lindo, tão maravilhoso, porque a obra é de Deus e ninguém pode parar. Amém, irmãos? Esta obra é do Senhor e ninguém pode impedir o agir de Deus na vida da sua igreja, na vida do seu povo. Eu louvo a Deus pelo ministério feminino que Deus tem levantado aqui nesta congregação. Irmã Ivonete me falou da posse. As irmãs ainda não tinham recebido a posse neste ano, porque ela também estava orando, Deus estava levantando, chamando mais algumas irmãs para formar essa equipe, a diretoria, e graças a Deus hoje as irmãs foram empossadas. Mas eu falei para a irmã Ivonete, como nós já havíamos falado nas nossas reuniões, que as posses seriam dadas pelo pastor da congregação no início de cada ano, no primeiro mês do ano, mês de janeiro. Mas elas receberam oração, foram empossadas hoje, mas se o Senhor nos permitir, no mês de janeiro do ano de 2014, o pastor estará novamente apresentando as irmãs e orando por vocês para o trabalho de 2014. Amém, queridas? Trabalharem todo ano em nome de Jesus. Que as irmãs continuem firmes, como vocês ouviram palavras maravilhosas nesta noite, em nome de Jesus. Abramos as nossas Bíblias, queridos. Primeira epístola do apóstolo São João, no capítulo 5, é um versículo bem conhecido. Aleluia, glória a Deus. O apóstolo amado, né? 1 João capítulo 5, e leiamos do primeiro versículo até o versículo de número 4. Diz assim: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Porque esta é a caridade de Deus, o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Versículo 4: porque todo o que é nascido de Deus, amém, irmãos? Amém. Vence o que, irmãos? O mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Esta arma poderosa. Irmãos, o tema do encontro das irmãs, do culto nesta noite, louvamos a Deus por mais um ano de vitória, o tema escolhido pelo pastor. Nós já lemos na abertura do trabalho, Juízes, capítulo 7, versículo 16, onde está escrito: então repartiu os 300 homens em 3 esquadrões, e deu-lhes a cada um nas suas mãos buzinas e cântaros vazios, com tochas neles acesas. Irmãos, eu estava meditando um pouco nesta palavra, e nós vimos que era o equipamento de guerra, a estratégia que o Senhor, pelo seu Espírito, deu a Gideão. O equipamento de guerra dos 300 homens de Gideão, nós vemos que eram extremamente humildes. Esse equipamento era o que, irmãos? Buzinas, cântaros e tochas. Mas não importa, como nós ouvimos através do louvor, e quando a estratégia é de Deus, ela funciona. Quando é ordem de Deus, dá certo. Porque, irmãos, o nosso Deus é poderoso e Ele não precisa de muita coisa para operar um milagre, não. Ele não precisa de muita coisa para realizar coisas grandes na vida da sua igreja, do seu povo. Ele precisa de fé, que confiemos nele. Aleluia! Isso Ele precisa, que nós tenhamos fé, confiança no nosso Deus, que saibamos que Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que nós temos lhe pedido, que Ele é o Deus que continua realizando milagres na vida do seu povo,
povo, da sua igreja aqui nesta terra. Glorificado seja o nome do Senhor. Está escrito em 2 Coríntios, no capítulo 10, versículos 4 e 5, quando o apóstolo Paulo diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus, aleluia, glória a Deus, para a destruição das fortalezas. As nossas armas da igreja, do povo de Deus, não são carnais, mas poderosas em Deus. E nós estamos aqui, irmão, diante da palavra do Senhor nosso Deus, quando os irmãos daquela época atravessavam momentos difíceis, perseguições por causa do Evangelho de Cristo, quando eles pensavam que não iriam suportar, porque a oposição maligna era forte sobre a vida daquela igreja, daqueles irmãos. Mas logo o apóstolo João, o apóstolo amado, levou ao conhecimento daqueles irmãos, enviou-lhes uma carta. E nesta carta, ele envia esses conselhos maravilhosos para os irmãos. Meus amados irmãos, todo aquele que é nascido de Deus, em outras palavras, ele estava dizendo, aquele que nasceu de novo, aquele que foi gerado de Deus, aquele que passou pelo processo do novo nascimento, aquele que creu em Jesus como Salvador da sua vida, aquele que deixou o mundo com as suas paixões, entregou a sua vida nas mãos do Senhor. Ele é nova criatura, ele é nova criatura. E fiquem sabendo de uma coisa, que aquele que é crente em Jesus Cristo, aquele que nasceu de novo, vence o mundo. E a vitória que vence o mundo, o maligno, a oposição do inimigo, é a fé que vocês têm em Deus. Esta arma poderosa, a fé em Jesus Cristo. A nossa fé vence o mundo, queridos irmãos. A sua fé vence o maligno. A sua fé vence a oposição do inimigo que tem se levantado contra a sua vida. E nós sabemos, meus queridos irmãos, que antes e em meio às batalhas da vida, porque enquanto estivermos aqui enfrentaremos lutas, dificuldades, como igreja do Senhor, a oposição do inimigo contra o trabalho do Senhor. Quando nos levantamos para fazer algo para Deus, podemos esperar os ataques de Satanás para que a obra não seja feita, para que o trabalho não seja realizado, para que você desanime, para que você não persevere, para que você olhe para trás. Nós enfrentamos lutas, mas nesta noite, mais uma vez, a palavra do Senhor fala para mim e para você. Todo aquele que nasceu de Deus, aleluia, vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. A vitória que vence, queridos, aquele esposo incrédulo, aquele vizinho que tem lhe atormentado, aquela pessoa que tem lhe criticado lá no seu trabalho, por que não dizer até mesmo na igreja? Mas escute bem o que a palavra do Senhor fala para você nesta noite. Todo aquele que nasceu de Deus vence o mundo, vence a oposição do inimigo, vence a contenda. Glória a Deus, porque você nasceu de Deus. Você tem as armas poderosas que Deus lhe deu, armas espirituais, para você batalhar e para você vencer o inimigo. Meus queridos irmãos, é muito importante, irmãos, quando nós começamos a glorificar a Deus nos momentos difíceis. Muitas vezes nós recuamos, voltamos atrás, olhamos para trás, quando as coisas não vão bem, em meio às dificuldades, às lutas. Muitas vezes nós cruzamos os braços. Mas experimente a glorificar a Deus nos momentos difíceis. Quando você olha e vê e acha que você não tem força,
que o desânimo tem invadido o seu ser, neste momento comece a glorificar o nome do Senhor, porque a coragem vai começar a fluir. Algo vai acontecer na sua vida. Quando você estiver passando momentos difíceis, comece a cantar hinos de louvores a Deus. Comece a glorificar o nome do Senhor. E o Espírito de Deus vai começar a trabalhar na tua vida. Por isso que o apóstolo transmitiu esses conselhos sábios, maravilhosos para aqueles irmãos. Vocês vencerão. Vocês nasceram de novo. Todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. Nos momentos difíceis, queridas irmãs, comece a glorificar o nome do Senhor. Comece a exaltar o nome do seu Deus, na beleza da sua santidade. E o Senhor vai te dar força, vai te dar ânimo, vai te dar coragem. Porque, irmão, sempre eu gosto de dizer que para fazer a obra de Deus, para ser crente em Jesus Cristo, num mundo tão difícil em que estamos vivendo, é necessário coragem. O Senhor falava com Gideão dizendo: varão valoroso, vai nesta tua força e livra Israel dos midianitas. Mas ele disse: quem sou eu, Senhor? Mas o Senhor falava com Gideão sobre a necessidade dele se levantar. Ele dizia: tenha coragem, eu irei contigo nesta batalha, eu te darei vitória. Vai nesta tua força, porque nesta missão você não está sozinho. Eu estarei com você e você vai livrar o povo dos inimigos. Minha querida, você precisa de coragem, eu preciso de coragem, para vivermos como filhos de Deus neste mundo tão difícil. Os pais precisam de coragem, as famílias, o mundo está aí, irmão, Satanás está operando. São coisas terríveis que nós estamos observando, que os nossos olhos estão contemplando, aquilo que estamos ouvindo. Mas nós, como igreja, precisamos nos levantar de mãos dadas em nome de Jesus. Como igreja do Senhor, não podemos ficar de braços cruzados. É tempo de estarmos unidos, irmãos. É tempo de andarmos de mãos dadas, orando no mesmo sentido, numa mesma união, com o mesmo objetivo, pedindo ao Senhor para dar forças à igreja, pedindo ao Senhor para nos dar unidade, para que como igreja possamos fazer a obra de Deus, e o nome do Senhor ser exaltado e glorificado, e o inimigo ser derrotado no nome de Jesus. Peça forças ao Senhor, porque Deus vai lhe dar. Não foi em vão que Mardoqueu olhou para a rainha Esther, e daquele momento tão difícil que o povo de Deus atravessava, quando o inimigo queria destruir o povo de Deus, os judeus, Deus levanta Esther, uma história conhecidíssima dos leitores da Bíblia, como instrumento nas suas mãos, na salvação do seu povo. E nós sabemos quando Mardoqueu levou ao conhecimento de Esther tudo o que estava acontecendo, o plano de Satanás para destruir o povo de Deus, que ela respondeu que não poderia fazer nada pelo povo de Deus. Ele envia a resposta para ela dizendo que ela tivesse forças, que ela se levantasse. E ele disse: quem sabe, rainha Esther, se não foi para um tempo como este que Deus tem te colocado aí neste reino como rainha. Pensa nisso, abre os teus olhos, tenha coragem, se levante e faça alguma coisa. Quem sabe se não foi para um tempo como este que Deus te pôs aí no reino como rainha. Aleluia. Usa a tua influência, faça alguma coisa
poder para livrar o povo de Deus. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, em outras palavras, ele estava dizendo: tenha coragem, se levante. Se formos olhar, irmãos, para as dificuldades, estamos realizando encontros nos nossos setores. Já aconteceu o primeiro, como a irmã Esther falou nesta noite, e foi uma bênção para a glória do Senhor. Quando muita gente dizia: não vai dar certo, é muito tempo, as irmãs vão cansar, 3 palestras é muita coisa, mas ninguém cansou, porque foi uma bênção e o nome do Senhor foi exaltado e foi glorificado. Irmão, sempre vai aparecer alguém dizendo que não dá certo. Imagine o esforço de Gideão, imagine as orações, as estratégias que ele usou, as provas, as experiências que ele precisou fazer, pedindo orientação ao Senhor. Nós falamos uma palavra do Senhor para os pastores que estão aqui nesta noite, para as líderes do ministério feminino. Não olhe, não dê ouvidos à voz de Satanás, à voz do inimigo, daqueles que têm falado: você não sabe, você não tem competência, você não tem capacidade, você não pode, não vai dar certo. O culto hoje, poucas pessoas, um ciclo de oração, pouquíssimas pessoas. Continue persistindo, querida, continue orando, continue buscando ao Senhor. São 3 que o Senhor está. Continue orando, continue clamando, e o Senhor vai fazer coisas grandes na sua obra, porque o nosso Deus é fiel. Queridos irmãos, com base neste versículo, nós queremos compartilhar 2 verdades bem rápido. Só venceremos este mundo hostil e as suas muitas tentações mediante a fé em Jesus Cristo.